Aqui em Sumaré tem uma secretaria que cuida do meio ambiente. E eu tô aqui com o Habib, engenheiro agrônomo. O nome daqui é? O nome da cidade? Não, é Secretaria Municipal de Sustentabilidade. Tá, e vocês fazem o que aqui exatamente? A gente trabalha com licenciamento ambiental, com o manejo da arborização, e no caso tem alguns anexos à secretaria. Por exemplo, tem o Recanto dos Animais, tem o Orquidário Municipal, tem o Viveiro de Mudas, que é responsabilidade dessa secretaria. Daí no Viveiro de Mudas a gente produz algumas mudas arbóreas para plantio em calçada ou nas nossas áreas verdes ou áreas públicas. No Recanto dos Animais a gente tem alguns animais de origem, de cuidado sinantrópico, quer dizer, animal domesticável. Tá. Animais domesticáveis, que, por exemplo, cabra, pombo... Tem tudo aqui? Lá no Recanto dos Animais, não aqui. O Recanto dos Animais fica lá mais para cima, lá para o centro. Tá. E a gente tem um orquidário também. Vou querer visitar esse recanto. Não, mas pode sim. É que eu só não sei se foi reaberto, porque teve um momento que foi fechado. Tá. E estava em reforma, tem que averiguar com o meu superior, ver se já está aberto, porque antes ia muito escola. A gente agendava as escolas, principalmente criançada que às vezes não tem contato com isso, né? Apesar que o pessoal gosta muito de animal urbano, né? Mas às vezes você não tem local para criar uma galinha, uma vaquinha, tem mini vaca, cabra, cabrito, galinha da Angola, pombo. Nossa, que delícia. Então lá tem, tanto que o primeiro nome ia ser Pequena Fazenda, né? Daí, não, vamos por Recanto, fica melhor, então ficou esse nome. Mas é para visitação, principalmente de escola e criançada, para eles terem um primeiro contato com animais domésticos. Tá. Daí a gente tem o viveiro de plantas, que a gente cuida principalmente para produzir mudas de árvores nativas, ou algumas espécies exóticas, mas que sejam suscetíveis para plantio em arborização urbana, ou seja, calçada, praça, área verde, principalmente para o uso da prefeitura, e algumas mudas para a distribuição da população. Tem, por exemplo, se você mora aqui, você tem uma casa que não tem uma árvore na frente da sua casa, você pode solicitar lá no viveiro uma, duas árvores, dependendo do tamanho da frente da sua casa, né, da testada do imóvel, daí você pode plantar essa árvore lá. Daí a gente tem bastante tipo de espécie lá. Aí tem que entrar em contato aqui? Pode vir aqui direto, dependendo do número de doação, de pedido que você quer fazer. Ou pode ir lá direto no viveiro. No viveiro você vai retirar lá até 2 mudas, com certeza, sem problema nenhum. Desde que você fale, eu sou morador daqui, eu quero plantar na frente da minha casa, eu queria tal espécie. Se a gente tiver a tal espécie, a gente pode doar. Ou, às vezes, vai fazer a troca, né? Porque, eu não tenho essa, mas essa outra espécie é semelhante em porte, dá uma flor de cor parecida, mais adequada, que se adeque à calçada, porque, por exemplo, eucalipto é uma espécie que é lógico que a gente não pode plantar em calçada, né? Ficus, de maneira geral, a gente também não recomenda para plantar em calçada. Eu, como técnico, eu não recomendo ipê rosa. Ipê roxo eu acho muito bom, mas ipê rosa, que é uma espécie exótica, na nossa cidade eu não recomendo, porque além de ser uma espécie que fica muito grande, ela é suscetível à doença vassoura de bruxa, e na nossa cidade a gente tem muita árvore atacada desse jeito, então ela fica toda deformada no calçamento. A flamboyant, por exemplo, flamboyant é legal para plantar em área verde não, desculpe, praças. Área verde não, porque a área verde é só árvore nativa, mas em praça dá para plantar um flamboyant, mas em calçada ela é inapropriada. Por quê? Porque ela tem um sistema radicular que ela é muito agressivo e é muito superficial, e ela acaba destruindo calçada, propiciando que as pessoas tropecem, caindo. Então não é uma espécie muito boa para isso. Fora que, por causa do tipo do desenvolvimento dela, ela tem uma galhada que fica muito baixa. Então, se você plantar na calçada, vai ficar batendo em caminhão, carro, porque com o tempo ela vai abaixando. Então, é uma espécie que vai demandar poda constante. O ideal em arborização é uma coisa que você cultive como gente. Você cria a criança, educa e a pessoa vai embora. A pessoa se sustenta e se mantém. Agora,
O flamboyant, por exemplo, por causa do tipo de copa dela, você vai ter que ficar fazendo aquela poda da saia dela praticamente todo ano. Então tem algumas espécies que não são adequadas. E no caso do orquidário aqui, que foi inaugurado, acho que acredito em 2013, eu não lembro a data exata. A gente tem aqui porque o Sumaré é o nome de um grupo de orquídeas, que é o grupo do gênero Cyrtopodium. Cyrtopodium é um gênero, é como se fosse nosso sobrenome, só que no caso de planta é o inverso, sobrenome vem antes. Então todas as orquídeas do gênero Cyrtopodium chama orquídeas do grupo Sumaré. Então tem Cyrtopodium flavum, Cyrtopodium punctatum, Cyrtopodium, tem vários. Daí tem de flor amarela, tem de flor branca, tem de flor rosa, tem de flor com manchas amarronzadas. A maioria são amarelas. Como a maioria das flores de clima quente, no geral, elas são amarelas por causa do tipo de pigmento. Então, a cidade tem esse nome por causa da orquídea, que quando teve a emancipação do município de Campinas, eles queriam determinar um nome para a cidade e um dos nomes não podia, porque já tinha outro local com o mesmo nome, que era Rebouças, por causa da estação Rebouças aqui no centro. E então eles escolheram o Sumaré porque era a orquídea que dava aqui na beira do rio. Você tem foto da orquídea? É fácil. Florida aí? Gente, aqui no orquidário é rara, né, essa orquídea que tem aqui? Essa orquídea Sumaré. Então, hoje em dia ela não é uma coisa fácil de se encontrar, né? Mas ela, como a maioria das orquídeas no Brasil, elas já foram muito... É como a Cattleya lodigese, que tinha na beira do Rio Pinheiros. Lá na época, vamos falar 100 anos atrás, era como mato. Depois que o tempo foram derrubando as árvores, foram fazendo coleta, hoje em dia você não vê nada lá no Rio Pinheiros. Lá. Então é que nem a orquídea Sumaré. A orquídea Sumaré da nossa região, a maioria delas elas crescem no solo, ela chega a crescer de forma epífita, ou seja, em cima de outra planta, em cima de árvore. A maior parte delas cresce em solo, naquela parte mais pedregosa do rio, algumas epífitas, tá? Mas eram 3 espécies, as 3 basicamente de flores amarelas, algumas amarelas por inteiro, outras amarelas com manchas amarronzadas, e o que mais? E elas, tipicamente por causa do nosso clima da região, são orquídeas que elas são decíduas, elas perdem a folha no inverno, então elas ficam só o pseudobulbo durante o inverno. Então, porque orquídeas, a gente tem em torno de 40 a 45 mil espécies de orquídeas, entre espécies e híbridos naturais, 40 a 45 mil espécies naturais, grupos naturais, espécies. E dentro das orquídeas do grupo Sumaré, a gente tem em torno de 40 a 45 também, acho que 40, 43. Daí tem na Bahia, tem algumas espécies de cor-de-rosa, que é ela de flor cor-de-rosa. Tem algumas que crescem em brejo, tem outras que crescem em cima de pedra, tem outras que crescem em cima de árvore. As daqui era mais de crescimento rupestre e de crescimento epífito. Por que ela se tornou rara? O que aconteceu? A orquídea Sumaré, com o tempo, com a época da industrialização do local, foi tendo a crescimento da cidade, foi sendo feito o desmatamento das beiras de rio, foi feito a mudança dos leitos dos rios. Então, como teve a mudança do habitat, foi tendo a perda da espécie. Não só isso. Um dos nomes das orquídeas do grupo Sumaré era cola de sapateiro. Então o pessoal pegava aquele pseudobulbo e você corta, ele produz uma resina, uma substância que o pessoal usava como cola. Entendeu? Então isso também ajudou você ia mostrar aqui a orquídea. A destruição, a perca das espécies. Eu tenho que achar aqui, só rapidinho. Depois eu vou mostrar para vocês. Ela está sem, né? Só com folha. Agora é época que, em princípio, ela deveria estar só o pseudobulbo com poucas folhas. Daí, conforme vem a época de chuva, a época que começa a esquentar e chuva,
Daí ela começa a rebrotar bem. É mais ou menos em outubro, né? A floração é de outubro, novembro, que geralmente dá os cachos de flores. Eu vou vir aqui porque eu já vi foto. Gente, é um espetáculo à parte. A flor em si, ela é uma flor pequena. Deixa eu vir. Mas dá um cacho Mas enorme. Como o cacho é grande, a somatória da floração fica muito bonita. Tá. Então é uma coisa muito chamativa. Sim. Douglas. Aqui no orquidário tem, ali no jardim, ali na frente, inclusive, começo da semana eu já tinha vindo aqui, e tinha 2 gatinhos dormindo justamente em cima dessa orquídea. Mas é algo, vamos ver se dá para ver. Essa é uma delas, tá vendo aqui? O vegetativo, ela cresce como se fosse um pé de cana, mas depois ele dá um cacho grande. Esse aí, nesse caso, ela deve estar em torno de 1 metro, 1,20 m, essa floração aí. Daí é lógico, depende da quantidade de brotos, de frentes de crescimento, ela vai ficar mais cheia ou menos cheia de quantidade de flor. Outra, a gente no caso do orquidário aqui, a gente tentou imitar o lugar natural dela. Lugar com pedra, solo, e a gente fez um plantio um pouco mais elevado, como se fosse uma horta. A horta, o pessoal levanta o canteiro para não ficar com excesso de umidade na raiz. Por quê? Porque a orquídea, de forma geral, tem um tipo de raiz que ela absorve muita umidade, que tem um tecido em volta da raiz que chama velame. E esse tecido ele absorve como se fosse um papel mata-borrão. Hoje em dia o pessoal não vai saber o que é mata-borrão, mas ele absorve a umidade. Então, como ele tem que crescer na terra, no solo, e para ao mesmo tempo também não morrer em época de muita chuva, porque é o que acontecia, né? Já aconteceu outras vezes que a gente tentou fazer e não deu certo, a gente levantou o canteiro para ficar mais drenável o local. Então foi o jeito que a gente conseguiu mais próximo do natural plantar ela aqui, porque ela é uma planta de pleno sol. Ela não é uma planta de orquídea, não é uma orquídea que nem a maioria das orquídeas que a gente tem no país, que gosta de mais para sombra do que para sol pleno. Quer dizer, no Brasil não tem orquídea de sol pleno, de meia sombra, de sombra, e tem até que não precisa de sol, que são as saprófitas, que são orquídeas que se alimentam só de material apodrecido. Mas essas orquídeas não têm interesse de cultivo ou de jardinagem, são orquídeas muito pequenas e até, vamos dizer, feias, mas são orquídeas. Agora dia 25, gente, nós estamos no dia 10 de julho, tá? No próximo dia 25, 26 e 27 de julho, aqui no orquidário vai ter uma feira de mudas. Não é feiras das nossas orquídeas, né? O que a gente faz, a gente disponibiliza o espaço para alguns produtores, para eles venderem as mudas deles, porque já que é um lugar que as pessoas conhecem, os produtores vêm aqui e acabam fazendo a venda no orquidário. Então a pessoa vem aqui, já conhece o orquidário e acaba fazendo a compra com algum produtor. Geralmente é produtor aqui da região, que tem um orquidário aqui perto, ele acaba utilizando aí para mostrar o produto dele e vender também. E assim também dá um movimento para o local e as pessoas acabam também conhecendo por causa da venda. Por que eu falo isso? Porque as pessoas às vezes acham que o orquidário do município, vocês fazem doação, vocês dão muda, vocês vendem muda. Não, a gente não dá, não vende, a gente só mostra. Desculpe. A gente só mostra. Por quê? Porque se a gente desse uma muda de orquídea para cada pessoa que aparece lá, a gente ficava sem. E como a orquídea é um bem público, a gente não pode ficar dando para todo mundo, né? Porque a orquídea é de todo mundo, mas é de todo mundo para observar lá. Daí, lógico, é um espaço aberto para tirada de dúvida. A gente tem um orquidófilo lá que fica direto lá, o Douglas. É uma pessoa muito competente, ele pode fazer o esclarecimento, às vezes, de alguma dúvida que você tenha. Legal. Sobre cuidado, adubação, transplante. Posso lá depois falar com ele? Pode, é que eu acho que agora, pelo horário, ele não está aí, porque ele, se não me engano, ele é bolsista e ele fica só até as 2, que é o horário do expediente dele, né? Mas, em princípio, ele está todo dia aí, mas a partir de um certo horário ele não está mais, que daí ele procura fazer o cuidado das plantas na parte da manhã,
irrigação, manutenção, adubação, essas coisas ele já faz. Deu o horário dele, ele vai para casa dele, mas em tese ele está sempre todo dia aí. Eu estava falando com o Rodrigo também, vocês têm dia de idosos para vir visitar escolas? Ah, sim, isso é interessante. Muitas vezes as escolas querem trazer uma excursão aqui. A gente atende, lógico, tem que combinar antes, porque não é sempre que eu sou engenheiro, eu trabalho com licenciamento, daí eu também trabalho com corte de árvore, então não vai ser sempre que eu vou estar aqui, né? Então se aparece gente, às vezes a gente não pode atender, por isso que eu falo, às vezes é interessante procurar o Douglas, né? Mas pode ser agendado, pode ser feita uma excursão, junto lá com o orquidário, quando teve a instalação, a gente começou a fazer o plantio de algumas mudas de árvores frutíferas lá, então tem um pomar na lateral, tem o orquidário propriamente dito, tem um átrio lá que dá para fazer uma palestrinha, um workshop de como que faz o transplante. A gente tem a área de exibição propriamente dita, tem um estacionamento até que bom, então pode vir. Pessoal de terceira idade. Aqui tem o centro de terceira idade, que às vezes eles também vêm, e que por sinal é o pessoal mais interessado no cultivo de orquídea, tá? Que é o pessoal mais interessado, porque eles já fazem em casa, e daí vem aqui quer tirar dúvida, saber de adubação, saber de irrigação, saber de tipo de vaso, porque o cultivo da orquídea é variado, o que eu falei, 40 mil espécies de orquídeas. Tem orquídea que cresce embaixo, não embaixo da neve, mas lugar que cai neve. Tem orquídea que cresce em cima de pedra, que fica o sol o dia inteiro na cabeça dela. Tem orquídea que cresce em lugar encharcado. Tem orquídea que cresce no alto da árvore. Tem orquídea que cresce no chão da floresta escura. Então, cada tipo de orquídea é um tipo de tratamento. Então, às vezes o pessoal vem aí para tentar tirar dúvida. É lógico, a gente orienta do melhor jeito possível. A gente não é um expert em tudo, mas o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. E o pessoal vem tirar dúvida, tem essa orquídea, o que está sendo o problema? Tá muito verde, ela tá bonita, mas não dá flor. Então a gente fala, provavelmente por causa dessa cor por exemplo, uma das coisas que a gente diz, orquídea de forma geral, catleias, lélias, a gente fala que a cor da folha não deve ser muito verde, aquele verde vivo, verdinho mais clarinho. Ele tem que ser um verde mais pro cor de alface, folha de alface. Por quê? Porque ele está recebendo uma luminosidade na quantidade adequada. Se ele tiver muito verde, provavelmente ele está recebendo pouco, então ele acaba produzindo mais clorofila, ou a clorofila não é destruída por causa da insolação, e ela não consegue ter energia suficiente para produzir flor, entendeu? Então acaba às vezes não produzindo flor. Às vezes pode ser uma adubação, às vezes pode ser encharcamento de raiz, às vezes a planta morre seca, mas é por causa de excesso de água. É engraçado que a planta morre seca, mas é excesso de água que apodreceu a raiz, daí quando apodreceu a raiz a planta morre seca porque não absorveu. Então tem várias coisas que às vezes as pessoas querem tirar dúvida com a gente, ou com o Douglas, que ele é um orquidófilo muito competente. E daí as pessoas vêm e acabam tirando. Das escolas é mais para as criançadas ter um primeiro contato, né? Mas poucas crianças hoje em dia, pra falar a verdade, têm interesse de verdade. Elas até gostam, tudo, mas não é que nem, por exemplo, o pessoal da terceira idade. O pessoal da terceira idade gosta, quer cultiva, quer tirar dúvida. Que nem, por exemplo, coisa que a criançada gosta, que nem a gente fala, a gente tem uma orquídea baunilha. Todo mundo fala, você não gosta de bolo de baunilha? Bolo de baunilha é uma boa. Baunilha é uma orquídea. Você já viu? Não? Então a gente mostra que nem. E a gente tem no orquidário, ela chega a florescer, fica muito bonita. Gente, é impressionante, né? A gente tá eu morava em outra cidade, eu não conhecia muitas coisas daquela outra cidade. Como eu tô aqui há pouco tempo, eu tô muito curiosa para conhecer a cidade. E olha, eu tô sabendo de coisas aqui que eu nem imaginava. Eu tô tendo uma aula aqui, ainda vou ter uma aula lá fora sobre as orquídeas. Não, essa aqui é a orquídea baunilha. É uma das espécies de orquídea baunilha. Assim como eu disse que a orquídea sumaré é um grupo, a orquídea de baunilha também é um grupo. No Brasil a gente tem várias espécies, não sei especificar quantas agora, mas a gente tem, essa é uma orquídea tipicamente de lugar quente.
e ela é estritamente epífita, e ela é uma trepadeira, diferente das outras orquídeas que elas são ervas que formam mais moita. Essa aqui não, ela cresce enrolando-se ou se fixando em outras árvores, ou palmeiras. Muitas vezes você vai encontrar a orquídea baunilha naquelas palmeiras de breja, como que elas se chamam? Fugiu o nome agora. Tem problema. Mas palmeira que dá em lugar mais encharcado, onde dá as outras musáceas, estrelíceas, essas plantas que o pessoal usa em jardim tropical, sabe aquelas folhosas que parecem folhas de banana? Então, geralmente ela dá um dos lugares nesses lugares. Outra, aquelas matas alagadas da Serra do Mar, já encontrei muito lá, vi muito. Então, essas orquídeas, no caso baunilha, ela depende muito da umidade. Já a Cirtopodium tem tanto lugar úmido, mas a maioria, como ela perde a folha no inverno, ela consegue passar essa época de seca. Então, às vezes, por isso que a gente fala, você quer cultivar? Primeiro aprende e tenta entender o ambiente que ela cresce para você tentar imitar o ambiente. Se você fica, por exemplo, a orquídea sumaré, se você ficar molhando agora que ela está perdendo a folha, você vai matar ela vai matar ela podre, porque vai encharcar, vai apodrecer, vai dar podridão negra, vai dar bactéria, vai dar fungo e ela vai morrer. Então você tem que tentar imitar o ambiente natural dela. A orquídea, ela é de cerrado, provavelmente ela vai ter um período de seca. A orquídea da mata da Serra do Mar, provavelmente ela vai gostar de umidade constante. A orquídea é de mata de beira de rio, então ela provavelmente vai gostar de umidade constante. Enfim, é o que a gente tenta passar para as pessoas que vêm procurar a gente, porque qual que é melhor, o vaso de barro ou vaso de plástico? O vaso Depende do substrato que você usa, da quantidade de rega que você vai fazer. Por exemplo, você pôr num vaso, a mesma orquídea num vaso de barro, num vaso de plástico, no vaso de plástico, com o mesmo substrato nos dois, o vaso de plástico vai precisar irrigar menos, no vaso de barro vai precisar irrigar mais. Agora, às vezes o substrato que você vai pôr no vaso de barro, ele retém mais umidade, às vezes você precisa irrigar a mesma coisa, tanto no vaso de plástico como no vaso de barro. Daí também, qual que é melhor? Depende, se você tem uma bancada que aguenta peso, talvez o de barro seja melhor, mas se você não tem uma coisa bem estruturada, talvez o de plástico seja melhor, que faz menos peso, é mais barato, se ele bater ele não quebra de imediato. Então tudo isso tem que ver conforme a pessoa está cultivando, né? Mas isso que eu tenho que dizer. Então o orquidário fica aberto. Endereço daqui do orquidário? Avenida Eugênia Biancalana, número acho que 150 ou 200. Eu sempre faço uma versão aqui, eu não lembro se aqui é 200. Mas não é difícil, 150. Passando aqui na avenida você já vê. Passa na Avenida 3M e você vai virar à esquerda aqui, perto do ambulatório de especialidades. De um lado tem o ambulatório, tem a quadra ali do outro lado de esportes, e aqui a secretaria. E aqui é o orquidário, é uma área contígua à secretaria, a sede da Secretaria do Meio Ambiente ou Secretaria de Sustentabilidade. Gente, eu vou deixar depois o Instagram na descrição do vídeo, o Instagram, o endereço direitinho aqui. E eu quero agradecer ao seu tempo, a essa aula maravilhosa. Eu ficaria aqui o dia inteiro para saber disso tudo. Quer dar algum recado para o pessoal que está querendo, que me pediu para falar sobre Sumaré? Sério, e eu achei que aqui era um lugar maravilhoso para conhecer. O pessoal que tem interesse venha, fica aberto durante a semana. Lógico, né, dependendo talvez do interesse da população, pode voltar a vir abrir finais de semana, como já houve épocas que eram abertos finais de semanas, né? Mas depende do interesse da população, né? Então ela fica aberta durante a semana. É uma pena, mas é durante o horário comercial, né? Então tem que aproveitar às vezes férias da criançada, a pessoa que já é que é aposentada para vir visitar, ou férias do serviço, mas é durante o período comercial, né? Que é da parte da manhã até a tarde, sempre vai ter alguém lá, durante de segunda a sexta, né? Em princípio, segunda é fechada a visitação por causa de alguma manutenção, por exemplo, a gente precisa fazer uma fertirrigação ou uma aplicação de algum defensivo que tem algum ataque, então naquele dia, em princípio, a gente não tem visitação pública. Mas, às vezes, é só para visitar externa, pode vir que está aberto, tá bom?
Mais uma vez, agradeço obrigada. Pela conhecendo um pouquinho mais de Sumaré. Gente, e depois eu vou visitar lá fora para vocês darem uma olhada no que é isso daqui. Eu sou Helena Borges, psicoterapeuta, também com o canal Estilo Flores, aqui no Orquidário de Sumaré, na Secretaria de Sustentabilidade. Fica ligado que vem outra dica. Obrigada, Habib. Tchau, tchau.